Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa disciplina, que vai começar agora, né, falando desse primeiro bloco, né, de governo eletrônico, então com os conteúdos, nesse vídeo aqui, que é um vídeo instrucional, os conteúdos da primeira semana. Eu semanalmente vou apresentar para vocês, então, um vídeo instrucional como esse aqui, que é um vídeo de instruções, né, sobre o que realizar ao longo dessa semana. E no vídeo eu vou acabar retomando esse plano de atividades aqui, que está disponível para vocês lá no topo da página do Moodle. Então, vou começar destacando o nosso conteúdo, tá? Para depois chegar nas tarefas. Bom, qual é esse nosso conteúdo de semana 1? Ele é um conteúdo bastante introdutório, né? Como eu já falei no vídeo de apresentação de disciplina, é um vídeo instrumental, então que visa dar instrumentos para que vocês possam conceber e lidar com as atividades que eu estou aqui propondo. E ele é um conteúdo que eu digo para vocês bastante clássico, digamos assim. Clássico porque quase todo curso que envolve sistemas de informação vai passar por esse assunto aqui ou por esse conjunto de assuntos de alguma forma. Então, o nosso primeiro bloco aqui, né, está sobre tipos de sistemas de informação, planejamento, desenvolvimento e implementação e avaliação de sistemas de informação gerenciais. Os tipos de sistema, tá? Então, eles estão nesse primeiro artigo aqui que vocês vão poder dar uma olhada e reforço, né? Todos os nossos vídeos aqui, nossos textos, eles também têm um vídeo, né? Então, vejam que para esse primeiro texto aqui, que é dos tipos de sistema, tem um vídeo de tipo de sistemas que apresenta o próprio artigo. Porém, claro, o artigo está ali disponível para que vocês tenham um contato direto com o que os autores escreveram à época. Esse é um vídeo, é um artigo um pouquinho mais antigo, então um artigo de 2001, mas como eu disse, sendo um conteúdo instrumental, ele não caduca, né? Ele não perde o seu valor, porque ele está ali dando, então, instrumentos para que a gente pense de fato isso, o histórico do sistema de informação. E ele traz o histórico até 2001, ali até 2000, e eu confesso para vocês que ele ainda está atual, né? Atual em macro tipologias, digamos assim, de sistema de informação, apesar de terem passado já 20 anos da elaboração desse artigo. Porque ele vai trazer lá dos nossos sistemas mais clássicos, né? Os sistemas de... o começo lá dos sistemas de informação gerencial, dos sistemas especialistas, e aí indo então para os sistemas de apoio à decisão, e depois do apoio à decisão, aí sim, tendo os nossos CRMs, né, o sistema para controle, para gestão do relacionamento com o cliente, e os ERPs, então, os sistemas integrados, né, das organizações, que é o tipo de sistema que até hoje é o que, do que principalmente vivem as grandes organizações. E ali ainda é anunciado, né, dos sistemas de Business Intelligence, que é ainda hoje para a gente um dos sistemas mais de ponta, e que também está ali presente já nesse artigo de 2001, esse tipo de software, né? Então, como nós temos aí bons exemplos do ClickView, do Tableau, do Power BI, que é um software que roda, uma aplicação que roda junto com o Excel. Então, vai estar apresentado isso. E, claro, esse é o texto, mas a videoaula, ela foi gravada bem recentemente. Então, na videoaula, tudo está atualizado, todos esses comentários sobre esses blocos que eu falei para vocês estão devidamente atualizados, tá? Então, não se preocupem com isso, mas coloque o texto para que vocês tenham acesso direto à mensagem dos autores. E da mesma forma que esse texto, o segundo, né, que é um artigo que fala sobre o sistema de informação e a sua vinculação com os processos estratégicos, ele nos dá uma boa noção, então, do que são os sistemas de informação, aqueles tipos de sistemas que estão no texto anterior e como eles se vinculam com os níveis da estratégia da organização, com o nível operacional, tático e executivo. E é por isso que está ali o nome dele, né, Sistema de Informações Executivas, ou seja, o sistema de informação entregando algumas informações para o nível estratégico, né, que então seria esse nível, não só um nível dos executivos, digamos assim, mas é um nível mais alto da estratégia da organização, numa pirâmide que eles mostram ali dentro do artigo. E aí, então, isso na segunda videoaula está bem apresentado. Esse conteúdo, especialmente dos tipos de sistemas, ele vai nos preparar para poder realizar a tarefa das semanas 1 e 2, tá? Então, tem essa tarefa 1 aqui, que vai ser, precisa ser entregue até o dia 29 de novembro, mas essa tarefa 1, ela não tem peso, ela não tem nota. E ela é, na verdade, um aquecimento, vou chamar assim, essa é a minha proposta, né? Para a atividade que vai ser realizada, então, na semana 2. Eu vou para a descrição da tarefa, porque daí vai ficar um pouquinho mais claro para todos nós. A segunda semana, que depois vou gravar um vídeo instrucional para quando for o momento de vocês estarem entrando na semana, a segunda semana ela dá uma certa aprofundada naquilo que a semana 1 já trouxe. Então, vamos ver. A tarefa 1, que é essa aqui
que vai ser entregue para a primeira semana, o que ela pede, então? Que seja, deixa eu ir marcando aqui junto com vocês, então, que seja selecionado um caso, tá? Um caso aqui seria o caso de um software, né? Então, um caso que trate de uma implantação de um sistema de informação. Então, é o caso do software na organização. Não percam isso de vista, tá? É um software dentro de uma organização. E para cá, gente, qualquer software serve. Mas o interessante, digamos assim, o mais interessante seria vocês verem um sistema que está no momento de implantação mais recente possível, tá? Ou até em curso, se for o caso. E o que é a implantação? É o momento de ingresso desse sistema dentro da organização, quando ela está começando a utilizar ele. Porque tem muitos fenômenos que a gente, na área de sistemas, estuda e reconhece acontecendo nesse momento da implantação. Em especial, um fenômeno de dois lados, que é o da aceitação, que tem como outro lado, outra face, né, a rejeição. Então, quando um software entra, ele vai ter suas barreiras de entrada lá, e aí os indivíduos vão se comportar de diferentes maneiras, aceitando ou rejeitando. Nós temos estudos clássicos que falam sobre isso. Então, o que eu quero? Selecione um caso, de preferência de implantação, de um sistema de informação em uma organização. Até aqui, estamos juntos, né? Essa organização é da esfera pública, né, pela natureza do nosso curso, por isso que eu peço dessa forma, é importante que assim seja. Mas esse caso ele pode ser ou de uma experiência própria ou de um caso que vocês encontrem na internet, na mídia, em linhas gerais. Então, podem buscar casos de outros lugares, e tem bastante, né, pela internet, aí vocês vão ver bons exemplos, né? Vou dar um exemplo um tanto mais prático aqui com aquilo que a gente tem aqui na universidade. Bom, foi ali logo ali no começo dos anos, ali pelo 2000, acho que foi 2006, 2007, 2008, por ali, que a URGS adotou o Moodle, né, como um software, como um sistema para ser o seu ambiente virtual de aprendizagem. Naquele momento lá, vários estudos foram possíveis de ser realizados sobre isso, sobre aceitação, sobre por que as pessoas eventualmente rejeitavam, o que ele tinha de barreiras quando comparado com sistemas anteriores, mas seria um exemplo, né? Então, pegar a URGS como organização e o Moodle como o sistema que vai ser ali implantado. Então, isso é o que eu gostaria que vocês trouxessem, e aí peguem isso, olha, é a implantação do sistema tal na organização tal. O que já é ideal que vocês possam fazer, tá? Ir refletindo sobre que tipo de sistema de informação é esse aí, dentro das tipologias que vocês viram ao longo das videoaulas. Depois, então, vocês vão indicar em um fórum específico que está no Moodle, qual foi o caso que vocês selecionaram para análise, bem como o link para acesso às informações do caso, exceto, obviamente, quando é caso de experiência própria, que vocês não têm um link para colocar, mas igual vou falar, é da instituição X, o software tal. Se vocês não quiserem declarar qual é a instituição, não podem, então qualquer tipo de receio, não tem problema. Digam, é uma instituição pública do segmento tal, uma instituição pública que faz auditoria de municípios. Vai ficar muito flagrante que a empresa... Não é nada tão óbvio quanto parece. Mas então que haja assim, se é a que faz auditoria, não quero lá entregar, que é... Eu vou dizer assim, atua no controle interno direcionado aos municípios. Ou, no máximo, atua no controle interno do setor público. Tá? Mas deem uma informação do tipo de organização que se está falando, e o software, você não precisa também dizer o nome do software, mas é um software que faz tal atividade, pode narrar qual é a atividade que ele executa, e aí tentar enquadrar ele em tipologia. Não é para que a gente tenha um certo e errado sobre a tipologia, tá, gente? Ela tem variações e tem sobreposições. A gente vai dizer, olha, um sistema que faz tal atividade. Ele pode ser eventualmente enquadrado como um ou outro tipo, tá? Ainda mais hoje que nós temos na era dos ERPs, dos sistemas integrados, eles acabam somando muitas atividades que outros sistemas anteriormente faziam. Então, não tem só um enquadramento eventualmente. Façam o esforço de enquadrar, porque é um esforço de comparar o que foi visto na aula em relação ao que vocês estão selecionando como caso. No fórum da semana 1, então, como eu falei, não vai ter uma avaliação. Mas eu já vou adiantar um pouco do que vai ser a atividade da semana 2, para que vocês já possam ir selecionando o caso, um caso adequado para aquilo que a gente vai desenvolver. Quase todos os casos são adequados, tá? Mas é bom já antecipar um pouco a atividade da semana 2, que não é o que vocês vão entregar agora. Bom, vocês vão pegar o caso selecionado na semana 1, na semana de agora, e vão argumentar pelo seu potencial envolvimento na estratégia. Então, a gente vai tentar fazer uma vinculação com o segundo artigo dessa semana que nós estamos iniciando agora, da semana 1, e também com as videoaulas e os textos da semana 2, que falam mais sobre alinhamento estratégico, sobre outros tipos de questões envolvendo o sistema de informação.
Então, vamos argumentar sobre o potencial envolvimento dele na estratégia do órgão público. Essa análise da segunda semana, então, ela vai ter o quê? Uma apresentação do sistema, um enquadramento da tipologia, por isso que eu sugeri a vocês já irem pensando na tipologia, uma identificação de para quais níveis estratégicos os produtos, né, ou esse sistema está direcionado, e a indicação, e aqui é uma coisa um tanto particular, né, caso vocês não encontrem isso já em um próprio documento da organização, uma indicação de como o sistema adiciona valor ao órgão. E aí, aqui é que está o aspecto-chave, né, da atividade, que é que a gente possa argumentar, olha, implantamos um sistema que faz um repositório de documentos, um GED, né, uma gestão eletrônica de documentos. Qual é o valor dele? Por que aquilo é importante? Olha, para não se perder mais informação importante, para especialmente localizar fácil as informações, para desenvolver uma cultura dentro da organização de zelo pelos arquivos, zelo pela informação. Vários argumentos a gente pode dizer de como ele adiciona valor, ou como ele agrega, né, o valor daquela organização. E agregar valor, ou adicionar valor, não é uma expressão inerente somente à iniciativa privada, né? Obviamente, ela serve para o valor público também. Então, como ele adiciona valor, ou seja, pode ser pensado também em como o sistema auxilia o cumprimento das metas e dos objetivos organizacionais. E, por fim, a indicação de quais resultados e impactos esse sistema pode ajudar a gerar. E aí, aqui, resultados e impactos, que são duas expressões desse assunto que a gente vai ver na semana 2, que é o assunto dos modelos lógicos. Então, tudo que eu expliquei, dei spoiler agora da semana 2, é para que a gente faça melhor a preparação, a seleção desse caso da semana 1. Então, já tentem ver, assim, um software que não seja um sistema, né, tão operacional, não tanto do nível dos processos, tá, de transacional, que vocês vão ver como o nosso tipo de sistema pioneiro, né, tipo, o sistema de cartão ponto. Ele é um sistema bastante procedimental, então ele está ali só para registrar quem foi que entrou, qual dia e qual hora. Então, ele não dá para a gente argumentar, algumas vezes, muito sobre o seu envolvimento com a estratégia, sobre a sua adição de valor, apesar de que, obviamente, ele ajuda. Mas esse exercício de seleção agora, então, tentem pegar um software mais rico, né, ou mais envolvido, ou mais utilizado pelo maior número de pessoas, que auxilia o maior número de pessoas, que entrega informações ou tem interação com o maior número de pessoas possível, porque daí certamente a gente vai ver mais faces dele, facetas do sistema, interagindo com os níveis, com os setores da organização. Escolham, então, um sistema mais rico possível. Sistemas de informação, vou falar algo que aconteceu em turmas anteriores já da disciplina, né? Um sistema de informação não necessariamente é um software, não necessariamente está dentro de um computador. Ele pode ser um sistema de informação offline, né? Então, uma coisa que é o meu arquivo físico, a minha ficha cadastro de não sei o quê, o meu inventário do meu almoxarifado. Tudo isso é um sistema. Então, por que se caracteriza como sistema? Porque tem entrada, processamento e saída de informação e um eventual feedback. E é um sistema que, então, processa informações. Então, por isso, um sistema de informação. Mas eu vou incentivar muito vocês a pegarem sistemas computacionais, tá? Então, que estejam dentro do sistema, porque maximiza essa possibilidade de interface dele com diferentes setores, principalmente, ok? E é o que contemporaneamente a gente acaba mais estudando, mais tratando. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso, né? Então, por favor, vocês podem entrar em contato com a equipe dos tutores, e não nessa semana 1, mas na semana 2, nós vamos ter, então, uma webconferência, né, um momento síncrono ali, para que nós possamos conversar. Está aqui indicado, inclusive, aqui no plano de atividades também, o horário, né, de horário dessa webconferência, e aí nós vamos ter a oportunidade de conversar com eventuais dúvidas que vocês tenham. É claro que vai estar no meio da segunda semana, mas ainda em tempo de vocês desenvolverem a atividade de vocês. Mas dúvidas urgentes, que vocês não, olha, não estou sabendo, não estou conseguindo enquadrar, ou imaginar o que é um sistema de informação, é difícil, né? Mas qualquer dúvida muito complicada, venham com mensagem para a gente ali, pelo ambiente, pelo Moodle, e passem para os tutores que eles vão compartilhar comigo. A gente pode até, inclusive, centralizar alguma informação coletiva, né? Caso algo tenha ficado em dúvida para mais de um dos colegas. Mas não fiquem com a dúvida para vocês até a semana seguinte, né, que é essa nossa semana mais direcionada para a tarefa 2, que daí sim é a tarefa que vale nota. Tragam as dúvidas e a gente vai se ajudando. Evitem somente dúvidas do tipo, não entendi a tarefa, que eu estou aqui explicando nesse vídeo, ou não consegui fazer.
Isso são constatações, não são dúvidas, né? Normalmente, quando vem esse tipo de dúvida dessa forma, a gente diz, bom, o que tu fizeste até agora? Aí a pessoa diz, não, nem consegui começar. Tu entendeu que tinha que selecionar um sistema? Entendi, mas não consegui selecionar. O que tu fizesse para a seleção? Aí a gente vai dizer, não, eu não pensei ainda num sistema, não pensei, a minha organização não me deixa selecionar lá o trabalho. Enfim, o esforço tem que, obviamente, partir de vocês para que, inclusive, uma dúvida mais robusta, né, mais nobre, surja para que a gente possa auxiliar. Mas qualquer problema, nos procurem. Essa é a tônica geral dessa minha última fala aqui. Então, por último, né, mais uma vez, bem-vindos à disciplina. Vamos aproveitar essas semanas aqui para desenvolver alguns conhecimentos associados ao governo eletrônico. Claro, é um assunto vastíssimo, né, que aqui nós estamos pegando um bloco bem direcionado de assuntos para tratar, mas que certamente pode ajudar vocês bastante a gerar reflexões e trocar ideias comigo, com a nossa equipe aqui, sobre essas reflexões. Diria eu que esse é o maior valor dessa disciplina para esse curso, né? Que vocês consigam refletir ou se posicionar, argumentar pela necessidade, pela utilidade do sistema de informação. Sobre a tarefa 2, eu volto a falar dela no vídeo instrucional da próxima semana, tá bom, gente? Um abraço, bons estudos, bom trabalho para vocês. Qualquer coisa, estamos aqui. Até mais.